Bem, pessoal, boa noite. A partir de hoje, daremos início ao estudo das funções. Para isso, nós vamos analisar 4 situações cotidianas bastante simples. Bom, introdução. Para dar início ao nosso estudo de função, vamos analisar algumas situações cotidianas. Primeiro exemplo. Um pedreiro cobra R$30 por metro quadrado de parede rebocada. Observe a tabela a seguir. Na tabela a seguir, os valores da área rebocada com o valor pago. Então, para 20 metros de área rebocada, nós pagamos R$600. Para 30 metros de área rebocada, nós pagamos o valor pago R$900. Para 40 metros de área rebocada, R$1.200. Para 50 metros de área rebocada, R$1.500. Para 60 metros de área rebocada, R$1.800. Vamos ver algumas observações para essa situação. Primeira observação. Cada área de parede rebocada determina um único valor a ser recebido pelo pedreiro. Segunda observação. Podemos dizer que o valor que o pedreiro vai receber será dado em função da área rebocada. Ou seja, quanto mais área que o pedreiro rebocar, mais dinheiro ele vai receber. Terceiro, temos duas grandezas relacionadas. A área rebocada, que eu vou chamar de X, e o valor em reais recebido pelo pedreiro, que eu vou chamar de Y. Para o valor em reais, que eu chamei de Y, nós consideramos uma variável dependente. Para a área rebocada, que eu vou chamar de X, uma variável independente. Com isso, nós podemos dizer que o valor da área rebocada, o valor que eu vou receber em reais, é igual a 30 vezes X. Alguém poderia me perguntar, professor, de onde que apareceu esse 30? Então a gente volta na tabela e a gente observa o seguinte. 600 dividido por 20, 30. 900 dividido por 30, 30. 1.200 dividido por 40, 30. 1.500 dividido por 30, por 50, 30. 1.800 dividido por 60, também dá 30. Sendo assim, o valor que eu vou receber será 30 vezes a área rebocada. Nesse exemplo, a variável independente x não pode ser um valor negativo, mas poderá ser um número racional positivo. O que é o número racional? É aquele número que nós aprendemos que pode ser escrito na forma de fração. Por que o x não pode ser negativo? Porque não tem sentido uma quantidade de área rebocada negativa. Esse número deverá ser positivo. Sétima observação. Qual seria o valor pago em reais para uma área rebocada de 100 metros quadrados? Solução. Se o x é 100, nós já deduzimos que o valor que eu recebo é 30 vezes a área rebocada. Então, 30 vezes 100, R$3.000. Bom, qual seria o valor pago em reais para uma área rebocada de x metros quadrados, né? Se a área rebocada é x metros quadrados e eu sempre multiplico por 30, então o y será igual a 30 vezes x. Essa expressão é a lei da nossa função. Exemplo, uma indústria produz embalagens biodegradáveis, sua produção é de 600 unidades por hora. Nessas condições, pede-se, letra A, em 10 horas de trabalho, quantas embalagens biodegradáveis são produzidas? Solução. Então, eu vou chamar de x o tempo em horas e de y o número de embalagens produzidas. Então, o número de embalagens produzidas vai ser 600 vezes 10. 6.000 embalagens produzidas num tempo de 10 horas. Tá legal? Podemos afirmar que o número de embalagens é uma função do tempo? Por quê? Sim, porque a cada hora corresponde a uma única quantidade de embalagem produzida. Ou seja, a gente viu que para um número de 10 horas, eu tenho 6.000 embalagens produzidas. Né? Se eu tivesse, por exemplo, 5 horas, eu teria 3.000 embalagens produzidas, assim por diante. Escreva a lei que relaciona o número de embalagens biodegradáveis com o tempo em horas. Então, se eu chamar de x o tempo em horas e de y o número de embalagens,
Como que fica a lei da minha função? Y será igual a 600 vezes x. O y é a variável dependente, o x é a variável independente, né? Ou seja, para eu saber o número de embalagens produzidas, eu preciso multiplicar 600 vezes o número de horas. Lembrando que o x, nesse caso, também será um número positivo. Terceiro exemplo. Considere a seguinte informação de uma revista científica. Há mais de um século, uma fórmula para expressar o peso ideal do corpo humano adulto em função da altura é, observa aqui que eu estou dizendo, em função da altura. Ou seja, o peso ideal de uma pessoa vai depender da sua altura, né? O peso em função da altura. Então, a função para que a gente possa encontrar o peso é a seguinte: P é igual a menos 100, dentro do parênteses, menos a menos 150, dentro do parênteses, dividido por K, onde o K ele terá dois valores. O K será 4 para homens e 2 para mulheres. O P é o peso em quilos e o A é a altura em centímetros. Podemos afirmar que o peso, nesse caso, está em função da altura, como eu já tinha falado antes. Exemplo: qual é o peso ideal para uma pessoa com 1,75 m de altura? Eu quero encontrar o peso ideal de uma pessoa, certo? Que tem 1,75 m de altura. Só lembrando que eu transformei 1,75 m em centímetros. Basta multiplicar 1,75 por 100, 175 centímetros. Volto na expressão original, onde tem o A, eu escrevo o 175, né? E onde tem o K, eu vou escrever 4. Eu vou considerar que, nesse caso, é um homem. K é igual a 4. Então, 175 menos 100 dá 75. 175 menos 150 dá 25. 25 dividido por 4, 6,25. 75 menos 6,25, 68,75. Então, o que eu posso afirmar? Que uma pessoa que tem 1,75 m, se for um adulto homem, o peso ideal, 68 quilos e 75 gramas. Por exemplo, um metalúrgico recebe R$12 por hora trabalhada até o limite de 44 horas semanais, sendo acrescidos 30% no salário hora a cada hora que exceder o limite. Qual o limite? De 44 horas semanais. Nessas condições, pede, letra A, complete a tabela abaixo. Só lembrando que do lado esquerdo da tabela, eu calculei 30% de 12, que é 30 sobre 100 vezes 12, 36, né? Cancelamos o zero, 3 vezes 12, 36 sobre 10, 36 sobre 10, 3,60. 12 mais 3,60, 15,60. O que isso significa? Que o número de horas que ultrapassar 44 horas, a cada hora ultrapassada, eu tenho que acrescentar no meu ganho 15,60. Então vamos lá. 20 horas, 20 vezes 12, 240. 32 horas, 32 vezes 12, 384. 44 horas trabalhadas, 32 vezes 44, 528. Observa que agora 46 horas ultrapassa as 44 horas semanais. Então o que nós podemos fazer? 46 é 44 mais 2. Para 44 horas semanais, eu vou ganhar R$528. Quantas horas passaram? 2. Para cada hora, 15,60 a mais. 2 vezes 15,60 com mais 528. Totalizando R$559,20. 50 horas. Ultrapassou o limite de 44. O que é o 50? É o 44 mais 6. 528, que corresponde a 44 horas trabalhadas. Mais 6 vezes 15,60, totalizando R$621,60. Podemos afirmar que essas duas grandezas representam uma função? Sim, porque para cada número de horas trabalhadas temos um ganho.
Se y é o ganho e x o número de horas trabalhadas semanalmente e x é menor ou igual a 44, encontre uma função entre x e y. Solução: y é igual a 12 vezes x. Por quê? Porque cada hora trabalhada eu recebo R$12, até o número total de 44 horas. Então, y é igual a 12 vezes x. Tá ok? Agora, para x maior que 44 horas semanais, como é que a minha história vai ficar? Então, o que eu vou ganhar, que é o y, vai ser igual a R$528, que corresponde ao número de horas de 44 horas semanais, mais 15,60, que multiplica o número de horas que excede as 44 horas semanais, que é o limite. Então, se eu pegar o número de horas que ultrapassa 44 e subtrair de 44, eu sei quantas horas passaram de 44. Vamos ver um outro exemplo. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Aqui eu descrevi a fórmula da função para x maior do que 44. Esse 528 corresponde a um valor para até 44 horas semanais. 15,60, que multiplica x menos 44, é para valores maiores que 44 horas. Exemplo, se o x vale 60, qual será o meu ganho? Então, ó, 528 mais 15,60, que multiplica 60 menos 44. 60 menos 44 dá 16 horas. 16 vezes 15,60, 249,60. Com 528, R$777,60. Tá legal?